Bom, então hoje eu vou falar um pouco sobre, principalmente os reis e as rainhas. Aí, se a gente te der mais tempo, a gente continua, mas acho que a gente pode ficar só no rei e na rainha. Então, aqui a gente tem na tela os reis em destaque. Então, o rei, ele determina o trabalho do naipe. Então, ele vai falar em paus, você está começando uma nova estrutura, em copas, você está definindo um novo perfil para criar um novo ambiente ao seu redor. Em espadas, você está definindo objetivos, novos objetivos para a sua vida, objetivos concretos, né? Ah, aonde você tem um projeto de vida, algo concreto, enquanto que o rei de ouro é uma definição, é uma tomada de decisão em relação ao que vai ser a minha vida daqui para frente. É um novo sentido de vida. Então, o rei de paus, ele é mais simples. Ele vai começar, por exemplo, né, um trabalho novo que vai dar dinheiro, que vai impor uma disciplina nova, vai ter que acordar todo dia para chegar no trabalho às 8:30 da manhã, vai sair às 5, então vai impor uma disciplina. Ou uma aula, um curso que vai dar a base, por exemplo, para um desenvolvimento profissional, ou um curso técnico que vai ajudar você a ter um trabalho melhor, ou a compra de aí junto, por exemplo, da carta 1, a compra de uma casa, a compra, aí no caso de um apartamento, porque é masculino, a casa seria a dama. Então, ela sempre vai falar do início bem concreto, que é uma carta preta, de paus, né? É escura, como preta, as pretas são as de paus e a de espada, certo? E ouro, e copas e ouro é o vermelho. Então, as cartas que são pretas, elas são mais concretas, enquanto que as vermelhas, elas são mais emocionais, mais decisões que a pessoa está tomando internas, não necessariamente externas. Mas pode acontecer. Por exemplo, o Rei de Copas, ele fala, bom, agora você está assumindo um personagem novo. Você pode estar assumindo aquele personagem novo porque você começou um trabalho novo, um trabalho que é a sua cara. Então, o mais importante daquele trabalho novo não vai ser o Rei de Paus, que é uma estrutura nova, um cotidiano, um dinheiro estável que você talvez não tivesse até então. O Rei de Copas vai marcar o início de um trabalho onde a pessoa está assumindo um perfil que ela sempre quis. Pode ser que ela sabia que ela queria aquele perfil ou não. Às vezes você encontra um trabalho que é a sua cara, mas que você nunca imaginou que existisse. Então, o trabalho personifica aqueles dons que você tem. Ou você está assumindo algo que você se preparou para fazer, mas que é muito importante em termos de incorporação do seu dom. Então, o Rei de Copas, ele já é a incorporação do dom, do talento que a pessoa tem, da arte que a pessoa tem, seja ela um artista ou não. Né? Eu tenho a arte do tarô. Então, tem a arte da medicina, como tem a arte da música. Mas, então, aquela profissão, aquela posição nova que a pessoa encontrou no Rei de Copas, que aconteceu naquele mês, é algo que personifica o personagem dela, que representa os talentos, que representa a arte que ela tem. Então, nesse momento, eu assumi o meu trabalho como taróloga, eu assumi o meu trabalho como dentista, eu ganhei um diploma, não só o diploma, aí eu aluguei uma sala e comecei a atender o meu primeiro cliente.
Então, aí você assumiu aquela posição que você estudou para aquilo, ou que às vezes veio sincronicamente, permitindo você assumir aquele personagem. O Rei de Espadas já é, como é de preto, ele fala de uma oportunidade que sempre é muito concreta. Ela não é só uma definição. Ela diz: você está iniciando um projeto muito importante para a sua vida e para a comunidade. É algo que você sente que você está usando todas as suas especialidades. Especialidade e dom é igual? Não. Dons são os talentos que você nasce com eles. Especialidades são todas aquelas capacidades, habilidades e o conhecimento que você adquiriu nessa vida, que nem sempre é um talento herdado que veio do Rei de Copas. Então, as capacidades que você tem, ela está relativa à carta Patrimônio de Copas, a 46, que fala de você estar usando o seu cabedal de conhecimento. E o seu cabedal que inclui as experiências que você tem e as habilidades, os talentos, né, as capacidades que você desenvolveu. Então, o Rei de Espadas vai falar de um momento importante onde você está assumindo as suas características que são, vamos dizer, como é que fala? Únicas, que são exclusivas suas, que você vem assumindo agora numa posição onde você vai passar a usar. Então, não é só eu definir o qual é, eu vou passar a usar agora todo esse cabedal que eu tenho. Então, o Rei de Espadas é um momento muito importante de início desse projeto de vida. Então, é muito normal o Rei de Espadas estar acompanhado também com o Mago, né? Porque o Mago também marca o início de uma nova etapa. Ou como também a carta 8, porque a justiça, ela fala de um novo momento, pode dizer, de um novo momento na parte profissional também, ou no sentido de você estar assumindo uma missão. Hoje eu tirei um jogo para uma pessoa que aparecia o Rei de Espadas, e o Rei de Espadas aparecia para ela, para o namorado dela, assumindo uma missão. E, ao mesmo tempo, uma casa que eles vão começar a construir, que é um projeto que, para eles, é um projeto a dois, muito importante, e que, pelo jeito, vai trazer uma ampliação no papel dele como missionário, né? Então, você vê, aparecia muito forte, aparecia a 8 para ela e a 51. Então, essa missão é dela e dele, mas dela no sentido de ajudar ele a se direcionar, a assumir a missão dele. Então, às vezes, a missão de uma pessoa também é ajudar o companheiro ou a família. Então, essa carta à justiça, ela muitas vezes pode estar falando de uma missão que você está tendo, que é aparentemente para o outro, mas que também está realizando um objetivo aonde você está usando as suas características também. Então, o Rei de Espadas, ele vai mostrar esse momento, aonde você está assumindo uma missão. Por isso, ele está ligado à carta 8, mas como é algo muito importante que vai durar um tempo longo, é possível estar ligado à carta 1 do Mago, falando que vai durar mais ou menos por 7 anos. Aí o Rei de Ouro já é a definição de um novo sentido de vida. Então, é a pessoa tomando uma decisão. A partir de agora, eu vou retomar os meus estudos porque eu quero ser advogada, não quero ser bancária o resto da vida. Então, não necessariamente ela começou o curso
nesse momento, mas nesse momento ela tomou a decisão de, então, entrar no vestibular, fazer um curso, entrar num cursinho para fazer vestibular, bariri, barará. Então, né, até que começar a faculdade, pode ser o rei de espadas, o rei de copas, um outro rei. Então, a tomada de decisão, eu tomei a decisão que eu estou independente, que eu posso me separar. Então, é a tomada de decisão. Por isso, ela engloba uma decisão, e é uma decisão sempre importante. Nunca é uma decisão, eu vou comprar um carro ou não. A não ser que aquele carro seja o primeiro carro, ou depois de muito tempo não ter um carro, e ele vai ser fundamental para as decisões que você está tomando. Então, o carro é só uma das pedras fundamentais que você está instalando no momento onde você tirou o rei de ouro, né? Então, não é que o carro é um novo sentido de vida, mas o carro é uma das pedras fundamentais para poder estudar a partir de então, né? Então, você vê, o rei de ouro engloba uma consciência maior do momento que você está e engloba você um grau de consciência do seu próprio eu, né? E essa consciência do eu, ela vai crescendo nos reis, né? Aqui no Rei de Paus, eu conheço minhas atividades básicas. Comer, né? Plantar, semear, colher. No Rei de Copas, eu já estou começando a descobrir meus talentos, né? Então, eu estou descobrindo a sociedade, eu estou descobrindo que o mundo é um pouco maior, existem pessoas que eu vou me relacionar, existe um ambiente onde eu posso me dar melhor ou não. No Rei de Espadas, já, eu quero interferir nesse ambiente, eu quero fazer alguma coisa, eu quero deixar minha marca, eu quero fazer algo para melhorar esse grupo, essa comunidade. Então, aqui ele já tem consciência do grupo, ele já tem a consciência da sociedade, da história, de fazer história, né? E no Rei de Ouro, ele já tem a consciência que a gente também tem um objetivo de vida, a gente tem um sentido, a gente tem algo para aprender e algo para ensinar. Então, ele vai ainda mais profundo no lado espiritual. Então, né, a Cíntia, que gosta de falar dos setênios, ela podia falar um pouco dos setênios relacionado com isso também, que é uma colega da gente ali da noite. Mas você pode dizer que de 1 a 7, a criança está desenvolvendo os instrumentos do corpo, que é a 23. De 7 a 14, ela começa a sociabilizar, ela começa a descobrir a vida na sociedade e os seus dons, que são os talentos que começam a se manifestar também de 7 a 14 anos. Depois, de 14 a 21, ela vai desenvolver, né, de 7 a 14, ela vai também aprender a dominar os instrumentos da mente, aonde ela vai aprender a lidar com a linguagem, a ler e escrever, né? Então, ela vai aprender a usar os instrumentos da mente. No terceiro ciclo, ela vai aprender a usar os seus instrumentos, os instrumentos específicos do seu espírito e a interferir na sociedade. Então, aí ela ganha a consciência da sociedade. Então, ela só vai nascer realmente no ciclo dos 28 anos, que é quando ela volta para o ciclo do corpo, mas aí ela incorporando o espírito. Então, por isso que a definição profissional, ela é mais correta entre 21 e 28 anos, não antes disso. Você pode até definir a sua arte antes disso,
mas a definição profissional, como você vai atuar na sociedade, é entre 21 e 28. E o adulto mesmo é só a partir dos 28 anos, aonde você incorpora o ser por completo. Então, aí você tem os vários níveis de consciência. E aí você, então, com isso, define também o caráter das pessoas. Então, o Rei de Paus, ele fala daquela pessoa, do trabalhador, do cara que é um pouco mais simples, não que ele só é isso, né? Ele pode ser os 4 reis, mas ele tem consciência de que ele precisa de uma estrutura, que ele precisa de uma base para sobreviver, ele precisa de estabilidade, a estabilidade emocional nos relacionamentos, para criar família. Então, ele é um homem que está no momento onde ele quer criar uma estrutura sólida, estável, tanto no profissional, no financeiro, como no lado afetivo. Eu quero ter uma relação estável, eu quero uma relação que eu possa ter filhos, que eu possa formar uma família. Então, vamos dizer, esse é engraçado, porque esse seria a primeira, a base. Eu tenho que me preparar para um casamento, para sobreviver sozinho, em primeiro lugar. Se eu não sobreviver sozinho, eu nunca vou poder sustentar uma mulher, né? Ou sustentar a minha vida de casado, sustentar um filho para a mulher. Então, o Rei de Paus mostra esse homem buscando essa estrutura, essa base. E, bom, depois eu falo das damas. O Rei de Copas, então, ele vai falar. Agora, ele pode aparecer, o Rei de Paus, como um menino, como um homem um pouco mais simples, que só pensa em trabalho. Então, aí, as nuances de o quanto essa preocupação com base, estabilidade, ela está. Se ele está só nesse nível, ele é um cara meio materialista, só pensa em grana, certo? Agora, se ele tem os outros reis, então aí ele vai aumentando a consciência dele. Agora, se ele só fica no Rei de Paus, ele é aquele menino que está mais preocupado com o dinheiro, com a base, do que com outra coisa. Então, para um filho, é um filho trabalhador, é um filho organizado, que está bem focado, começando talvez aí uma vida nova, pode falar do filho começando um emprego novo, pode falar do marido, né, ou do companheiro, né, como eu já falei, mesmo nos casais homossexuais, você sempre tem um que é o feminino, um que é mais masculino, e aí vai falar, né, às vezes você tem que ver direitinho qual é, no casal homossexual, com o que a pessoa que você está tirando tarô se identifica. Se ele se identifica mais com o lado feminino ou masculino, e aí o oposto é o companheiro. Então, no Rei de Paus, né, vai falar ou da própria pessoa ou do companheiro que tem essas características de querer essa estabilidade, de ter essa preocupação com o lado material, com o lado da estrutura e da estabilidade. O Rei de Copas, ele já vai falar de uma pessoa sociável, uma pessoa dotada. Todo mundo tem dons, mas nem todos têm a consciência dos dons que têm. Então, o Rei de Copas, ela fala de um momento onde a pessoa está descobrindo os seus dons. Então, ela está demonstrando, ela está mostrando aquilo, porque a gente não conhece o dom só pela gente. A gente reconhece um dom quando você faz um desenho bonito e a pessoa fala, poxa, que legal, que bonito. Aí sim você fala, poxa, então eu devo ter o dom para aquilo, né? Porque se todo mundo gostou. Então, o dom, ele depende da aprovação. Por isso, ele está em copas, né? Porque ele é a forma de manifestação exclusiva, é o seu jeito de ser, é o seu jeito de
de se apresentar, é a sua maneira de se colocar, a sua forma de expressar, né? Então, o dom, ele é a linguagem genuína, é a sua linguagem, a sua forma de dizer. Então, por isso ele está na carta das comunicações, é a forma de você se comunicar. Então, o naipe de Copas sempre vai falar sobre a comunicação, sobre o uso dos dons e também das emoções, porque é Copas que vai falar nas relações, englobam as emoções e a lida com as emoções, porque quando você se relaciona, você vai ter uma autoafirmação ou não, ou você vai ser rejeitado. E isso vai trazer uma série de emoções, né? Que é essa sensação de eu fui aceito, não fui aceito, né? E que vai falar o tempo todo um naipe de copas, de você se expressando para ser aceito, para poder se integrar naquele ambiente que você tá querendo entrar e participar e, quem sabe, depois, em espadas, fazer alguma coisa por aquilo. Então, o rei de copas, ele vai falar de um comunicador, de um homem que tem muitas relações, como também do seu dom, né, de comunicação. Mas aí, falando de uma outra pessoa, né, vai falar de um homem que é comunicador, que é romântico, que é expressivo na emoção, quer dizer, que expressa bem os sentimentos, as emoções, se expressa bem através da arte, através da linguagem, da oratória, da arte que ele domina. Então, é uma pessoa expressiva, que se comunica bem, e romântico, sensível, às vezes no exagero, romântico demais, e até às vezes meio galinha, muito sedutor, dá uma cantadinha em todo mundo, né? Mas não necessariamente essa cantadinha pode ser um assédio, nem sempre é um assédio, né? Às vezes é uma brincadeirinha meio picante, mas não necessariamente é um assédio, né? Então, é uma pessoa que tem essa... É o Zé Povinho, que gosta de falar com todo mundo, e sempre vai arranjar algum motivo para falar com o caixa do supermercado, com a enfermeira, com o motorista do táxi. Então, é o comunicador, é o Zé Povinho. Então, é uma pessoa com essa sedução muito aflorada. Agora, se vê, não necessariamente ele é só isso, né? Por isso que, né, quando sai vários reis num jogo, não está querendo dizer que são vários homens. Às vezes, você tem a carta da indecisão junto, tal, às vezes até pode ser que esteja falando de dois homens diferentes. Às vezes, quando você tem uma separação e aí depois uma outra relação entrando na vida da pessoa, muitas vezes você vê uma comparação entre dois homens. É normal a gente comparar. Então, você vê no passado, antes de Ásis, um homem com certas características, e no futuro, um outro homem com outras características. Então, e aí você vê que é meio contrário, como se uma tem amizade, na outra tem o desassossego, que é a 41. Então, a 41 no passado, que é o desassossego, e a 67 no futuro, que é a amizade. Ou seja, está dizendo, o cara do passado, você falava, ele não te escutava, você falava com as paredes. A 67 do outro lado fala, não, o atual, o novo, vai te compreender, vai te ouvir, vai ser observador. Então, aí você vê a comparação dos dois homens, não necessariamente no rei, em outras cartas, mas às vezes pode estar a comparação no próprio rei, falando, o outro era só o rei de paus, né? Só pensava em grana, né? Queria família, mas só pensava em dinheiro, quase não dava atenção.
para a gente, para o lado sexual, romance, nem pensar, né? E aí, lá no futuro, um rei de copas com um rei de ouro, quer dizer, um cara mais profundo e que é atento, é comunicativo, também se interessa pelo lado social, né? Então, aí você vê a comparação dos reis. Agora, então, o romântico, né, o sedutor, expressivo, comunicador é o rei de copas. Aí o rei de espadas, o assessoramento já é o general, né? Já é o comandante. Ele é aquele que define qual vai ser o projeto agora, o que é que nós vamos fazer hoje. Quem define o dia é ele, quem dá as ordens é ele. Então, é um homem muito determinado, muito focado naquilo que ele faz. O lado profissional é muito importante para ele. É um cara comprometido com o social, com a comunidade. Então, ele se preocupa em fazer alguma coisa que deixe a marca dele, que ele, né, que ele sinta que está cooperando com a sociedade, né, com a comunidade. É determinado, ele tem um lado meio frio, meio calculista, porque o mais importante para ele a profissão dele, é a missão que ele faz. Se está ligado à carta 10, aí pode mostrar aí para um homem que ele tem uma missão com a família, que ele é o suporte da família. E aí, quando eu falo a família, eu digo os pais, né? Não. Agora, ele é um provedor mesmo para a família, mulher e filhos, é um cara que assume as responsabilidades, comprometido, responsável. Eu brincava aí antigamente, o homem maduro, seguro, que fuma minister, né? Que antigamente tinha uma matéria, um comercial, um reclame na televisão, que tinha um cara andando a cavalo, e aí ele saía do cavalo, pegava o carro, e aí acendia o cigarro, era a imagem do homem bem-sucedido, né? Que anda a cavalo e tem um carro legal e fuma um cigarro no carro. Até parece, né? Atualmente seria um homem nojento. Fumar no carro, estou fora. Mas então, o rei de espadas é esse homem aí. Ele não estaria fumando um cigarro aí no meio das outras pessoas, porque ele tem esse comprometimento social. O rei de ouro, jamais ainda, é um mestre, é um homem já sábio, que domina o que faz, uma autoridade no que faz, um homem espiritualizado. Se ele aparece isso para às vezes aparece essa carta nesse período entre 21 e 28 anos, porque é o momento onde ele está incorporando o espírito dele. Então, ele está tomando decisões importantes, porque ele está tomando consciência da personalidade dele, dos traços da personalidade, daquilo que compõe, né, a essência do ser dele. Então, é normal não só aparecer no início dos setênios, como nesse período de 21 a 28 anos, especialmente mais perto dos 28 anos, né? Que é na virada de Saturno. Então, ele mostra aí esse homem sábio, também é um homem que, como é que fala? Provedor. Decidido. Agora, é aquele homem que não vai planejar se não tiver certeza, né? Tem muitas mulheres atualmente que reclamam, a gente mora distante, ele mora em outro país e não quer planejar nada.
com essa pandemia, né, um homem desse estilo, do Rei de Ouro, ele não vai querer planejar se ele não sabe que vai acontecer, se não sabe que ele vai fazer aquilo mesmo. Então, é uma pessoa que toma decisões, mas decisões fundamentadas na realidade, fundamentadas naquilo que existe. Agora, o Rei de Ouro, né, tanto o Rei de Espadas como o Rei de Ouro, eles falam de uma relação de alma gêmea para uma mulher, de um homem que é muito significativo para o karma dela, para a realização pessoal, para o projeto de vida. Quando a alma gêmea aparece como o Rei de Ouro, ele pode estar visível ou não. Muitas vezes você vê a carta 19 com a 17, a 65, mostrando, ou a 66, no caso da mulher, uma pessoa que está, vamos dizer, prometida para aquela pessoa, mas que ainda não apareceu, que você ainda não reconheceu, ou porque ainda não é o tempo para aquela relação, tem algum impedimento, a pessoa mora em outro lugar, você ainda não sabe quem é, não reconhece, mas, em geral, se é assim, é uma pessoa que você já conhece há muito tempo, né, que está marcada na sua vida. Então, o Rei de Ouro e a Rainha podem falar de uma relação que é somente virtual, mas virtual no sentido espiritual, não precisa ser nem através da internet, quer dizer, pode ser só telepática, né? E às vezes nem telepática, é uma conexão que você tem, que você está esperando, então faz você não conseguir ir adiante em nenhuma relação, porque você está esperando aquele cara que tem um tipo que é só ele que tem, então você está esperando aquela pessoa, né? E isso, às vezes, é uma dificuldade, porque a pessoa não consegue ficar com nenhum enquanto ela não encontrar aquele cara, né? Que traz tudo aquilo que ela está esperando de um homem, né? Você pode, às vezes, dizer que é uma exigência demasiada que faz a pessoa criar um personagem que ou ela acha aquele cara ou ela não quer ninguém, mas você pode ir mais longe e dizer, não, né? Ela tem uma alma gêmea que ela ainda não viu, não encontrou, e que personifica todos esses requisitos que ela espera. É um mistério, não dá para te dizer para você como é que se diferencia uma coisa da outra. Na realidade, é a experiência. Agora, se você vê essa mesma carta 17 com a 2, com a 18, aí já mostra um problema mental, né? Então, a pessoa uma pessoa tem um problema de bipolaridade, com maníaco depressivo, né? Que tem aí um amor platônico e que não necessariamente é uma alma gêmea mesmo. Então, né, as cartas 18, junto da 2, elas muitas vezes podem mostrar aí uma dupla realidade, né, que a pessoa está na fantasia. Então, o Rei de Ouro vai mostrar sempre um homem maduro, um homem que sabe muito bem quem ele é, o que ele quer, tem uma definição profissional bem diferente, diferenciada. Ele é, vamos dizer, uma pessoa que montou um trabalho diferente, que se diferencia com isso. Agora, vamos ver assim, como pai. Se aparece a roda da fortuna, você tem o rei de paus, ele pode falar tanto de um pai, de um irmão, ou até de um filho, que tem um certo problema com você, tem um desafio com essa pessoa.
O desafio aí, no caso, é que é uma pessoa muito preocupada com estrutura, com dinheiro. Pode ser que essa pessoa seja um esteio para o seu desenvolvimento, seja uma base, uma pessoa que está ajudando você a dar um passo além no seu karma, de se libertar de traumas. Mas aí ele vai ter essa característica, aquele homem que me ajudou a começar a comprar uma casa própria, né? Pode ser o seu pai, seu filho, seu irmão, né? Ou como o rei de paus, aquele irmão que é muito materialista e está atrapalhando com a carta justiça, tal, um inventário, uma divisão de bens, né? Então, você vê, aí conforme o caso, vai ser uma coisa diferente. As relações são muito importantes. Como membro da família, mas a característica básica é um trabalhador, é um cara organizado, que no extremo pode ser muito preocupado demais com o dinheiro. Ou ser simples e querer as coisas, não, eu quero as coisas organizadas, quero que se resolva logo, né? Como pai, pode ser um pai que era muito preocupado com o trabalho e nem tanto com a família, ou às vezes ao contrário, né? Um pai que era muito presente na casa, meio um pouco feminino, né? Aí o rei de copas, na família, ele vai ser o Zé Povinho, aquele, se for o filho, né, aquele filho comunicativo, que está ou começando, iniciando, ou encontrou um trabalho onde ele vai poder usar melhor os dons que tem, pode estar iniciando um relacionamento afetivo, que vai ser muito importante para ele, ou pode estar caracterizando, não, ele é muito romântico, é muito sedutor, mas ainda está definindo o que ele quer. Porque no momento onde você tira o rei de copas, é um momento que você está definindo melhor o que você quer das suas relações. E quem é quem combina comigo ou não. Então, para um menino, né, pode estar falando, um filho que está definindo melhor o que ele quer, está com várias namoradas, mas dessas várias namoradas pode surgir a mulher que vai ser a mulher dele no futuro, né? Pode falar o artista, o comunicador, o que trabalha com comunicação, ou um músico, né? O que trabalha com cinema, ou com publicidade, até um bom vendedor. Agora, como pai, aí já é meio complicado, porque como pai, é um pai que foi sedutor, um pai bonito, então pode falar uma certa tendência a um Édipo, né? Ou até do pai ter a menina muito bonitinha, então o pai ter tido uma atitude meio sedutora com a filha, né? Se você vê com a 18, aí no caso, o As de Espadas, a 48, a consumação, pode falar um estupro, uma molestação, às vezes aí pode não ser do pai, mas pode ser de alguém da família, ou um irmão, um primo, ou às vezes o padrasto, né? Então, mas aí é um caso muito extremo, com cartas falando de um trauma da pessoa, né? Aí eu estou no modo mais avançado. Mas, de todo jeito, um rei de copas representando o pai não é muito legal, porque era um pai namorador, que teve amante por fora, né? Que não parava muito com nenhuma mulher, então é um cara namorador, que pode ter traído a mulher, né? Essas coisas todas.
O rei de espadas, como filho, é alguém que está dando um suporte importante, emocional ou até financeiro. É um homem, um filho determinado. O rei de espadas pode falar do filho estar iniciando um novo projeto muito importante, vai ser importante para a comunidade, você vai se orgulhar dele estar fazendo, que ele também. Então, mostra um filho muito determinado e que pode ser arrimo da família. Agora, no negativo, vamos dizer, ele pode ser um pouco meio teimoso, né, dono da verdade, e um pouco, vamos dizer, mandão, né? Quer que as coisas sejam do jeito dele, e não é tão compreensivo quanto o rei de ouro. Como pai, fala um pai muito determinado, que teve uma profissão também importante, que a filha se orgulha, que o pai também se orgulha, quer dizer, é um batalhador, é um cara que provavelmente se fez na vida, ou, né, mesmo se fosse a família rica, é um cara que foi atrás da sua profissão, então, é um homem batalhador, é uma pessoa comprometida, né? Então, se for o pai, é um pai que tem uma profissão legal, ou teve, e justo, porém pode ser num extremo que se preocupou muito mais com a carreira do que com a família. E que tentava, talvez, pode ser, impor o que ele achava que devia ser, né? Então, impor a profissão da filha, o casamento, uma pessoa que influencia no lado, que, né, faz uma influência, às vezes, meio impositiva. Porque o rei de ouro, ele pode também influenciar, mas ele influencia trazendo consciência, não determinando as regras como o rei de espadas. E o rei de ouro, então, já como pai, já é aquele pai que foi um exemplo, que foi uma pessoa muito importante, ou que é uma pessoa muito importante. É um pai que é difícil de superar. É difícil, às vezes, para uma mulher que teve um pai com esse grau de consciência e tão importante, encontrar um homem à altura, não só para agradar o pai, mas agradar a si mesma, porque o pai foi tão completo, e é tão completo para ela, né? Que às vezes é difícil encontrar um homem igual. Então, às vezes, o rei de ouro e a dama a roda da fortuna é o que explica o porquê que a pessoa ainda não encontrou um relacionamento, porque o pai é uma pessoa muito influente e um homem compreensivo e meio né, mestre, todo mundo respeita muito ele, uma autoridade. E assim é difícil encontrar um homem que venha competir, tá, na altura do pai. Como filho, também um filho arrimo da família, bem, muito espiritualizado, muito focado numa carreira que também é importante para a comunidade, mas ele tem esse lado, né, muito sábio, e aí, no caso, um filho muito espiritualizado, né? Que mais? Mas aí, mais ou menos, aí a gente
Como que a gente vai diferenciar? Por exemplo, se você tem no jogo vários reis, como é que você vai saber quem que é um, quem que é o outro? Bom, em primeiro lugar, nessas alturas que você já fez a leitura sagrada, certo? Que você fez aquela primeira leitura, que é o geralzão, você vai entrar nos detalhes, e então aí você pode perguntar para a pessoa: você tem um relacionamento? Primeiro lugar. Aí a pessoa vai responder, vai dizer: olha, eu estava numa relação, agora estou numa relação nova, acabei de terminar um relacionamento, ou não, eu tenho uma relação, já faz 2 anos, né? Estou começando uma relação agora, mas esse cara ah, me ajudou a esquecer um outro que ficou na minha cabeça um tempão. Então, você vê, conforme a resposta da pessoa, aí você já vai poder ter uma, uma ideia, né, do que está acontecendo. Se você tem sinais, você tem a carta 19 no jogo, a carta 1, e vários reis, com certeza você não tem ás nenhum, não tem sinal de que houve uma ruptura de relacionamento, e o início de outra, então todos os reis vão estar falando da mesma pessoa. Agora, se você tem uma carta de ruptura, 16, por exemplo, brigas, e logo depois o eremita e Ásis, e aí começa a aparecer um outro rei, aí você está vendo que houve uma quebra de relacionamento, e aí as cartas que estão anteriores a essa quebra vão ser do cara anterior, e as cartas posteriores vão ser do segundo. Agora, às vezes, confunde, porque às vezes você tem uma pessoa que você já, um cara que você está casada, aí você conhece um outro, e esse outro ajuda você a perceber que seu casamento está muito ruim e te dá força para você sair. Então, o rei de ouro, que é esse cara aí, o novo, ele vai aparecer no passado, mas aí você vai ver uma revelação no passado, você vai ver alguma coisa que interferiu na pessoa, dela perceber certos defeitos na pessoa que ela está. Então, nesse sentido, aí vai um pouco da sua sensibilidade e do papo que você vai levando com a pessoa. Então, aí você vai falando, e você muitas vezes pode perguntar, por exemplo, tem a carta 6, e aparecem essas duas pessoas, aparecem os 4 reis, e a pessoa, e você pergunta, está com alguém? A pessoa, estou dividida entre 2 pessoas. Aí você descreve o rei, você fala, esse daqui, que é o rei de paus, por exemplo, esse daqui, que ele é assim, parece que ele quer uma estabilidade, que ele está começando ou está preocupado com a estrutura de vida dele, ou está começando um trabalho novo, ou acabou de mudar de casa. Esse é o João. E é o João, ele também é um artista, um cara romântico, ou esse é o Luiz? Não, esse é o Luiz. Pronto. Aí você já diferenciou. Então, as perguntas é importante. Então, não queira adivinhar tudo. Quando você chega no profano, você vê a sua chance de acerto, ela baixa de 100 para 60. Então, não vai dar tiro no escuro, assim, do nada, entendeu? Faça algumas perguntas básicas, só para você não poder se situar dentro do jogo, porque a hora que você lê o sagrado, a pessoa já acha que você adivinha, porque você falou tanta coisa certa, 100% certo, no sagrado. Então, a pessoa já sabe que você adivinha, acha que você está adivinhando tudo, né? Então, você pode usar dessa vantagem e perguntar: bom, eu vejo um homem aqui. Agora, tem vários reis, é um, é dois. Percebe? Então, você falou que você viu que tem um homem na vida dela, né? Mas, às vezes, você pode ver o rei de ouro
a carta 17 e tal, você fala, olha, eu estou vendo um homem, ela fala para você, então me mostra quem é, porque eu não sei quem é, né? Aí você vai levantar, só falar, olha, não, aqui está falando que é uma pessoa que você já conhece há muito tempo, porque tem a 17. Aí, se tem a 13, e aí esse rei começa a aparecer junto da 13, quer dizer que ela está reencontrando essa pessoa. E aí você pode falar, você vai reencontrar daqui 3 meses, ou você já reencontrou, mas talvez você não tenha visto ele ainda como homem, né? E às vezes pode marcar um amigo que ela reencontrou uns 3 meses atrás, que vai trazer esse homem que aparece um rei um mês que vem, entendeu? Então, assim vai.